E um belo trabalho do Departamento Jurídico do Cruzeiro no STJD, através do advogado Dr. Teotônio Schermon. Mais uma vitória para o Cruzeiro, depois de ter perdido vários mandos de portões fechados devido ao mau comportamento da torcida nos últimos jogos do Mineirão da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Cruzeiro, da partida com o CSA, recorreu e de 3 jogos foi reduzido para uma partida, como explica pelo Cruzeiro o Dr. Teotônio Schermon. Boa noite, Dr. Teotônio. Boa noite, ouvintes. De fato, foi uma vitória muito relevante para o Cruzeiro nesse momento difícil que ele atravessa. Antes de fazer qualquer explanação, quero parabenizar aí o nosso novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, desejar muito boa sorte, porque teremos trabalho duro pela frente, mas vamos enfrentar esse desafio. O Cruzeiro tinha 3 processos muito icônicos e complicados, que foram os artigos 213 ocorridos no jogo contra o Atlético Mineiro, contra o CSA e o último do rebaixamento contra o Palmeiras. Nessas 3 partidas tivemos aí uma série de fatos lamentáveis, depredações, agressões, arremesso de objetos, enfim, toda sorte de maus exemplos protagonizados pela torcida, infelizmente. No primeiro deles, contra o Atlético, fomos punidos na comissão disciplinar com 3 partidas e reduzimos no pleno para uma partida. Hoje, felizmente, por maioria de um voto, pedimos ao pleno que utilizasse os mesmos parâmetros do julgamento anterior e também conseguimos reduzir de 3 partidas para uma perda de mando de campo apenas, tá? Então agora resta pendente de julgamento o recurso interposto contra as 3 partidas de perda de mando de campo aplicadas pela comissão disciplinar no caso envolvendo a equipe do Palmeiras, que foi a última partida. E eu estou confiante, que ao menos que não consiga reduzir para uma partida no pleno, que consiga qualquer tipo de redução. Mas enfim, e essas partidas terão que ser cumpridas somente quando acabar esse período de pandemia e quando os estádios forem liberados para o público em geral. Isso inclusive foi exaustivamente debatido hoje na sessão do pleno. Então, para aqueles que achavam que o Cruzeiro ia ser beneficiado, jogar com portões fechados durante a pandemia, ou seja, que essa decisão seria inócua, isso não vai acontecer. Tá? O tribunal fez questão de fazer essa ressalva. Obrigado, doutor Teotônio Schermon. Portanto, explicada a situação do Cruzeiro, do jogo com o Galo, de 3 partidas, 1 jogo, do CSA, 3 jogos, 1 partida, falta o julgamento do Palmeiras, também 3 jogos, e aí fica um pouco mais complicado reduzir, e as multas somaram 140 mil, que foi parcelada pelo STJD. E o detalhe que é importante dizer, o Cruzeiro só vai pagar a perda de mando de portões fechados quando houver a autorização para a volta da presença do público nos estádios. O Cruzeiro não se beneficia de portões fechados neste momento pós-pandemia da Covid-19. A CBF ainda não divulgou nenhum protocolo a respeito dos jogos do Campeonato Brasileiro, até porque ela não sabe quando voltar e como será a volta do futebol do Brasil. Qualquer informação que não seja nesse sentido não procede, segundo o Dr. Walter Feldman, secretário-geral da entidade, porta-voz hoje da Confederação Brasileira de Futebol. Uma boa notícia para a família cruzeirense. Vamos saber as outras boas notícias com o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, 6h16. Eu até acompanhei a repercussão quando o Wellington tuitou a informação sobre esta redução na perda de mando, né, de 3 para 1, e aí o torcedor do Cruzeiro, então é assim que é uma boa notícia.
Mas enfim, torcedor, neste momento aí de muita apreensão, né? Uma semana importantíssima para o clube, até sexta. Vamos falando isso aqui todo dia, né? Que o Cruzeiro tem que pagar uma dívida importante com o Clube Vitória da Ucrânia. Tem a questão dos salários que estão em atraso. E aos poucos, o Sérgio Santos Rodrigues, o novo presidente, já neste trabalho de transição, ele vai oficializando os nomes, alguns já antecipados, na equipe que ele quer montar para conduzir o Cruzeiro neste mandato que vai até o final de 2020. Hoje, por exemplo, 2 nomes foram oficializados, já tínhamos comentado aqui. O Edson Potts, o Edinho, ele foi oficializado como superintendente de marketing. Ele é advogado, empresário, tem uma agência de publicidade, conselheiro do Cruzeiro, filho do Dr. Lidson Potts Magalhães, não será remunerado e vai exercer então esta superintendência de marketing no Cruzeiro. E outro nome confirmado, o Rodrigo Moreira, como superintendente de inovação e digital. Ontem falamos sobre isso aqui, que o Cruzeiro queria montar uma equipe para lançar produtos, conteúdos, para aproveitar este boom digital, né, que existe. Então, o Rodrigo Moreira, CEO da Smart Talk, vai ser o superintendente de inovação e digital, tendo também como colaboradores o Gustavo Caetano, CEO da Sambatec, e o músico aí do Skank, Henrique Portugal. O Sérgio já tinha anunciado o David como diretor técnico, o Flávio Bolson como superintendente jurídico e outros nomes serão oficializados ao longo desta semana. Tem apostado o Sérgio Santos Rodrigues na formação de uma equipe qualificada para o Cruzeiro voltar a ter credibilidade no mercado. Agora, temos um convidado importante aqui na turma do bate-bola, 6h19, apoiou o Sérgio Santos Rodrigues, é patrocinador master do Cruzeiro, proprietário aí do supermercado BH. Pedro Lourenço na ponta da linha conosco, primeiro para falar sobre como você acompanhou a eleição, esteve na quinta-feira na votação, e o Sérgio Santos Rodrigues, que você apoiou, eleito o novo presidente do Cruzeiro. Boa noite, é um prazer falar com você aqui na turma do bate-bola, Pedro. Boa noite, Samuel Venâncio. Boa noite a toda a equipe da Rádio Itatiaia. É um prazer enorme falar para você e para essa nação cruzeirense. Aí eu acompanhei tranquilo, que eu tinha certeza que o Serginho seria eleito, né, devido à dificuldade nossa, né? Espero nele que ele faça um grande trabalho, né, e tenha o nosso apoio. E assim que eu espero, né, que um clube tem que ter um presidente, né? Seja que eu tenho que ter um presidente de respeito, de conhecimento, novo, que quer ser o presidente. Então ele tem toda a nossa confiança. Pedrinho, o Sérgio até comentou, né, na entrevista logo após a vitória dele, que te convidou para ou participar do futebol ou algum cargo administrativo no clube, e que você disse que pelo seu trabalho, né, muita coisa para fazer, que não aceitaria, mas que estaria aí de braços abertos para ajudar com o que precisar. Como que foi essa conversa? Você que chegou até a participar alguns dias no Conselho Gestor e depois seguiu ajudando de outra forma, hein, Pedro? Samuel, eu sempre vou ajudar o Cruzeiro, não vou deixar nunca de ajudar o Cruzeiro. Ele me fez essa proposta, mas eu não me sinto em condição ainda de aceitar ser algum diretor, alguma coisa. Um dia eu quero ser o presidente, ainda espero daqui uns 2 mandatos do Serginho, depois eu ainda quero ser o presidente. Mas eu tô torcendo por ele, ajudando ele, espero que ele faça um grande presidente e subiu o Cruzeiro, que é o que tem que ser feito, viu, Samuel? O torcedor, ele ficou bastante preocupado e chateado, né, com aquela punição na FIFA dos 6 pontos a menos, que o Cruzeiro vai começar na tabela da Série B com pontuação negativa. E tem mais dívida importante. Sexta-feira agora tem uma dívida com o Clube Vitória da Ucrânia, 11 milhões de reais pela contratação do William. Já tem alguma conversa? O Sérgio te procurou para alguma ajuda para este momento? E como que você poderia ajudar para evitar
com que o Cruzeiro seja punido mais uma vez, e aí seriam 12 pontos a menos na tabela do Brasileiro, Pedrinho? Samuel, eu acho que todo cruzeirense que é cruzeirense igual eu, jamais nós poderemos aceitar a situação que o Cruzeiro está nela. Isso não vai acontecer com o Cruzeiro. O Sérgio me procurou, fez uma reunião comigo. A gente eu tenho ideia de continuar patrocinando o Cruzeiro, renovar no Centenário. E nós não vamos permitir que o Cruzeiro perca mais pontos devido a esse pagamento. Então nós temos que fazer um esforço, e eu principalmente vou fazer um esforço, e na gestão aí não podemos deixar, e não vamos perder 6 pontos. Então eu vou ajudar, e espero que outros cruzeirenses igual eu também ajudem, mas com certeza você pode ter certeza que o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza que isso aí não vai acontecer, tá certo? Pra gente fechar, deixa aí um recado pro torcedor do Cruzeiro. Você foi muito exaltado, né? Torcedor gritando o seu nome lá na votação, e esse carinho do torcedor que tem por você sempre, Pedrinho. Eu quero deixar aqui uma gratidão muito grande que o torcedor tem comigo, e eu fico emocionado, sabe? Pra te falar a verdade, dá vontade até de chorar de tanta alegria, se ver tanto povo sofrido e ter tanta confiança em mim. Então nós não vamos deixar a torcida ter esse mais desgosto e demais perder ponto. Então o que ela pode esperar de mim é honestidade, sinceridade. Nunca sempre ajudei o Cruzeiro me deve, eu nunca cobro nada do Cruzeiro, então a torcida pode sempre contar comigo, Pedro, eu nunca vou deixar a torcida do Cruzeiro desamparada. E se enquanto eu estiver vivo, vou sempre apoiar o Cruzeiro, e não vou deixar que isso aconteça junto com o presidente, é claro, mas o Cruzeiro tem que mudar a postura, né? Então, quero aqui deixar para a torcida meu respeito. Então eu fico admirado com a torcida, é impressionante o carinho que a torcida tem para mim. Então, um grande abraço, e vamos com tudo aí e subir o Cruzeiro, que é o que tem que ser feito, viu, Samuel? Um grande abraço, um abraço pro Manel, meu querido Manel. Saudade de você, Manel, não some não. Ô Pedro, não, nós estamos juntos. Olha, acaba de ser dada pela Rádio Itatiaia, no programa Turma do Bate-Bola, uma informação importantíssima vinda da boca do Pedro Lourenço, que é um mecenas do futebol em Minas Gerais, e tem participação não só no Cruzeiro, clube do seu coração, mas também no América, no Atlético, em outras ocasiões, no Vila Nova, ele sempre ajudou. Mas a notícia que ele acaba de passar é que o pagamento vai ser feito. O Cruzeiro não vai perder mais pontos devido à dívida para com o time lá da Ucrânia. E olha, Samuel, as notícias boas começam até a aparecer, porque o dólar baixou bastante da semana passada para cá, e o Cruzeiro vai pagar menos do que imaginava. Tá bom, um abraço para você, Pedrinho. Siga, Samuel. Pois é, Manuel, 6h25, tá aí então o que disse o Pedro Lourenço. Falou até que já negocia para renovar patrocínio para ano do centenário. Agora é com o novo presidente, né, o Sérgio Santos Rodrigues, e o entendimento para quitar isso o mais rápido possível. O Cruzeiro, que retornou hoje aos treinamentos na Toca da Raposa 2, e vai ser uma rotina de treinos até o final desta semana, sempre pela manhã, aquele protocolo bem rígido, os atletas chegando em grupos, né? 3 grupos pela manhã, 8h30, outros 2 grupos um pouco mais tarde, às 10h30 da manhã, e tudo vai voltando à normalidade. Os atletas caminho aí, quem sabe, da retomada do futebol, e tendo já o Enderson Moreira, que esteve com os jogadores pela primeira vez hoje para valer, né, na Toca da Raposa 2, é a normalidade que vai voltando, e o torcedor nessa expectativa das boas notícias. Eu trouxe ontem na Itatiaia uma informação sobre um dinheiro que está bloqueado na Justiça por causa daquela venda do Arrascaeta. O Cruzeiro teria uma terceira parcela para receber no final do ano passado, e aí o Cruzeiro deixou de repassar valores que foram recolhidos do imposto de renda. O que aconteceu?
um processo contra o clube e um bloqueio de quase 6 milhões e meio de reais. O Cruzeiro tem uma ação na justiça tentando este desbloqueio. E o que a justiça entendeu? Que se o Cruzeiro apresentar um seguro garantia, e aí o departamento jurídico do clube, com o Cris Bretas, ainda superintendente, e também com o João Paulo Almeida Melo, que é um advogado que ajuda o clube nesta situação, ajudou também na questão do Profut, se o Cruzeiro apresentar este seguro garantia, o clube está parcelando esta dívida de impostos recolhidos e não repassados, já até, se não me engano, pagou uma parcela, e aí a Justiça Federal disse o seguinte: ok, está o parcelamento, se o clube continuar pagando em dia, não tem por que este valor ficar bloqueado, mas para liberá-lo, a Justiça quer esse seguro garantia. Então o Cruzeiro corre para arrumar isso, para apresentar à Justiça Federal, e aí a Justiça vai definir se libera esta grana. Quase 6 milhões e meio de reais. Isso aí colocava a folha do futebol em dia, a folha administrativa, e ainda sobrava um troco para o novo presidente, o Sérgio Santos Rodrigues. Quem sabe isso tenha êxito e o Cruzeiro possa contar com mais esta grana no momento. Seria uma ótima notícia, hein, Léo? Sem dúvida, Samuel. Olha, são ótimas notícias. Acho que o torcedor cruzeirense pode guardar. Dia 26 de maio de 2020, talvez seja o dia com melhores notícias para o Cruzeiro no ano. A redução da pena nos mandos de campo, portões fechados, que o Wellington Campos já trouxe aqui. Essa entrevista sua com o Pedrinho BH, que eu estava vendo nas redes sociais, que o Samuel anunciou o Twitter da rádio. Daqui a pouco o Pedrinho BH fala na Itatiaia. Todo mundo pergunta para ele se vai pagar a dívida, pergunta para ele se vai pagar a dívida. E o Samuel trouxe. E deixar uma coisa clara sobre o Pedro Lourenço aqui. Ele ajuda sim muito o Cruzeiro, mas ele é um amigo do futebol mineiro. Porque vamos lembrar que o Supermercados BH patrocina o Cruzeiro, patrocina o Atlético e patrocina o América. E está em vias de resgatar o Vila lá em Nova Lima. Então, o Pedro Lourenço é um dos maiores amigos que o futebol mineiro tem. Não é só do Cruzeiro não, Samuca. Pois é, então, quem sabe aí essas coisas sendo resolvidas e o Cruzeiro tendo aí um fôlego para esta segunda parte do ano que virá daqui a pouco. Tem junho ainda, mas com a retomada do futebol, quem sabe a torcida tendo boas notícias. 6h29, tá tudo dito nesta terça-feira. Emanuel Carneiro.